Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Pedro Henrique. Vamos falar hoje sobre Byung-Chul Han e a sua ideia de neoliberalismo. Se você gostou do tema, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente aqui sugestões para os próximos vídeos. Lembrando que os nossos conteúdos estão na área de filosofia, a própria sociologia, temas acadêmicos como escrita, oratório, o próprio desenvolvimento das pessoas no que se refere ao âmbito social e ao âmbito pessoal também, um debate, uma conversa bem franca, baseado na filosofia, baseado em livros, baseado nas leituras as quais eu tenho ao longo do meu percurso acadêmico. E você também pode participar com a gente comentando aqui nos comentários do nosso YouTube, nas nossas redes sociais. Você pode fazer parte também dessa comunidade de aprendizagem. Byung-Chul Han ele interpreta o neoliberalismo como a mutação do capitalismo. Porque a mutação, gente, nada mais é do que você tirar um pedaço. Então, o neoliberalismo é um novo liberalismo, é uma nova mudança, é uma nova narrativa. Então, nessa nova narrativa, o sujeito é o seu próprio empreendedor. Byung-Chul Han vai dizer que é o empreendedor de si mesmo. O neoliberalismo, como mutação do capitalismo, torna o trabalhador como empreendedor. Não é a revolução comunista, e sim o neoliberalismo, que elimina a exploração da classe trabalhadora. Hoje, cada trabalhador explora a si mesmo, se colocando como a sua própria empresa, ou seja, o meu próprio CNPJ. E aí, gente, poderíamos entrar no debate da uberização. Quantas pessoas elas saem da própria carteira assinada, do CLT, criticam a CLT porque a CLT, escala... Gente, a escala 6 por 1 ela tem que ser aniquilada, tá? Tem que ser aniquilada, porque imagina você ter um dia de folga e ser dia de trabalho. Isso é a exploração até da própria humanidade da pessoa, tá? E o neoliberalismo ele explora, porque isso também é prática neoliberal. A escala 6 por 1 ela é neoliberal. Segundo, o neoliberalismo ele ilude o ser humano que ele é o seu próprio empreendedor. Ou seja, ele vai agir por si mesmo, ele é a sua própria empresa. E ele cria essa narrativa para iludir o ser humano com essa ideia de desempenho. Han vai chamar isso de sociedade do desempenho, a partir dessas narrativas neoliberais. E aí a pessoa vive uma vida performática. É aí que Han vai dizer, né, na sociedade das academias, da sociedade fitness, dos bancos, dos shoppings. Ele vai dizer lá no início da obra A Sociedade do Cansaço que existe a passagem da sociedade disciplinar de Foucault para a sociedade do desempenho. Ou seja, a sociedade disciplinar, na ideia de Foucault, é justamente aquela sociedade depois ali, entre o guerra e pós-guerra, aquela sociedade da vigilância, do panóptico. E a passagem da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho, ou seja, das academias, sociedade fitness, do corpo perfeito, da performance. Então nós temos que estar sempre numa imagem boa, a sociedade até narcisista. Então, o neoliberalismo, ele é o responsável por construir essas narrativas na coletividade e é o grande culpado de tudo isso. Nós precisamos entender que Han, ele traz esse debate à tona e ele coloca a ideia, gente, se você quiser assistir no vídeo que eu publiquei aqui sobre patologias psíquicas causadas pelo digital. Então ele faz esse caminho, sociedade do desempenho, e vai para a sociedade do cansaço. O que é a sociedade do cansaço?
é o resultado dessa sociedade que busca se desempenhar, que busca performar e que vive cansada, que vive esgotada, que perde o sentido da vida, chamado niilismo. Então, a depressão e o burnout são resultados justamente dessa narrativa neoliberal que acaba destruindo as pessoas. E a própria cultura digital, a própria era digital, podemos dizer dessa forma, ela acaba potencializando o próprio neoliberalismo, porque a era digital justamente é algo que está dentro do regime neoliberal e que acaba desenvolvendo ainda mais esse ideal chamado ideal de autoexploração. Porque o sujeito ele se autoexplora, ele quer se desempenhar, ele quer sair da corrida dos ratos, ele quer sair da CLT. E aí eles eliminam os seus próprios direitos. Por exemplo, podemos citar aqui o fenômeno da uberização. Quando as pessoas elas saem por exemplo, do regime de CLT, de ter seus direitos, INSS, FGTS, e vai trabalhar, por exemplo, como autônomo, profissional liberal, e aí, por exemplo, o Uber, ele se acidenta. Você acha que a plataforma de aplicativo ela vai assegurar que aquele trabalhador tenha os seus direitos? Não, não vai assegurar. Então, se ele se acidenta, ele perde os seus direitos, ele perde. Então, a família dele deixa de ter o seu sustento, porque o aplicativo é simplesmente um aplicativo. O ser humano é simplesmente um dado. O trabalhador, para ele, é simplesmente um dado. Ele está interessado na sua porcentagem. Então, cadê os direitos trabalhistas? Cadê os próprios... É um direito humano, gente. Então, a narrativa neoliberal, ela explora quantas pessoas, gente... Quantas pessoas que já se acidentaram, que já sofreram, que morreram por conta disso. E ainda tem gente que defende esse sistema. Então, é preciso entender que o neoliberalismo é uma teoria que causou tudo isso. E Byung-Chul Han, ele é um dos pensadores que pensam e criticam esse regime ao qual nós estamos inseridos. Você pode ler também, gente, para não encher vocês de conteúdo de uma vez só, e a gente vai ter outros vídeos para conversar. Nós podemos ler, por exemplo, a obra Nova Razão do Mundo, de Dardot. Isso, A Nova Razão do Mundo, você pode pesquisar. Ensaio sobre a Sociedade Neoliberal. Editora Boitempo. Você pode ler também o próprio Michel Foucault. Você pode ler as próprias obras de Byung-Chul Han, que é Sociedade Paliativa, Sociedade do Cansaço, Agonia do Eros, No Enxame, Não Coisas. Então tem uma série de obras para você se munir de conhecimento para entender como funciona essa conjuntura sociopolítico e econômica, entender as dinâmicas de exploração que o sistema impõe em nós e sobre as quais, às vezes até nós, porque quando não se tem conhecimento, às vezes nós defendemos coisas que matam até outras pessoas. Por exemplo, o neoliberalismo, gente, para você entender a noção disso tudo, por exemplo, os Estados Unidos, no embargo econômico lá da década de 50, mais precisamente em 1959, decretou uma punição severa econômica a Cuba. E Cuba vive uma economia degradada por conta disso. Uma espécie de tarifaço, poderia dizer assim, entre aspas, correto? Venezuela da mesma forma. Então, é muito arriscado defender o próprio neoliberalismo, porque ele elimina os direitos trabalhistas, ele elimina também a própria noção de coletividade, porque o sujeito ele é o seu próprio empreendedor, então eu não ligo mais para o que o outro está passando, para o que o outro está vivendo. Então essa dinâmica ela vai até para as igrejas também, quantas igrejas aí que
a dinâmica do autodesenvolvimento, aquela própria ideia de pregação que mexe com o psicológico, as paredes pretas, cria-se toda uma narrativa. Então tudo isso é o neoliberalismo. Neoliberalismo que entra na religião, o neoliberalismo que entra nas próprias salas de aula, o neoliberalismo que entra no pensamento das pessoas, e as pessoas não conseguem perceber que elas estão sendo exploradas pelo sistema. O sistema, ele engana, tá bom? É até eu fico rindo porque é algo que precisa ser claro. A clareza é a cortesia do filósofo, diz Ortega y Gasset. E é com isso que nós vamos encerrar esse vídeo, pedindo a você, deixe seu like, comenta. Eu vou deixar você com esse gostinho de quero mais. Temos muito conteúdo para ser explorado. Se você quer continuar explorando esse mundo vasto que é a própria filosofia, a sociologia, o próprio conhecimento em si, quer ser um acadêmico esclarecido, que não cai nessas dinâmicas de TikTok. Porque o Ryan, gente, com todo respeito ao pensamento de outra pessoa, mas tem gente aí que paga de... Eu não estou pagando aqui de intelectual, estou compartilhando meu conhecimento. Mas o cara quer pagar de intelectual, mas não mostra uma referência, não mostra livro, é opinião baseada na doxa. Talvez o cara não saiba nem o que é a diferença de uma doxa por episteme, e aí fica aí na internet pagando de sábio. Não é assim, nós não temos que pagar de sábio, não. Nós temos que ser humildes e mostrar. Se eu estou falando, por exemplo, de Byung-Chul Han, eu estou falando das obras de Byung-Chul Han. Eu não estou falando aquilo que eu penso, estou falando aquilo que o autor pensa. E é assim que se faz ciência, é assim que se faz filosofia, é assim que se compartilha pensamentos. Então não adianta você vir aqui no YouTube, na frente de uma câmera, e vomitar pensamentos hipócritas, pensamentos que não são baseados na história, pensamentos que não têm fundamento. Porque hoje em dia qualquer pessoa fala o que quer. Qualquer pessoa fala o que quer. Mas se você não tem base, não adianta. Se você não tem base, o seu pensamento não tem fundamento, é infuso. É necessário, dentro das redes sociais, se promover conteúdos que tenham base científica, filosófica, teórica, histórica, para se combater a esses influencers que tentam enganar as pessoas com narrativas idiotas. As pessoas estão se idiotizando. Uma sociedade idiotizada. Tem até um artigo sobre isso, a idiotização. Então, gente, por favor, vamos ler, vamos procurar conhecer de fato a realidade como ela se apresenta. E esse é o objetivo do nosso canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.